Olá, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para apresentar o resultado final da minha atividade prática de número 2, da disciplina de Estrutura de Dados 2, onde foi proposto para a gente apresentar ali 4 algoritmos de ordenação que vimos em sala, que seria o Insertion, Selection, o Quick e o Merge. Foi proposto para a gente apresentar esses algoritmos em uma interface gráfica. Então, hoje eu vou apresentar como eu fiz a conexão dessas duas coisas, né? Da implementação desses algoritmos de ordenação e também da interface gráfica. Então, para começar a nossa apresentação, vou começar apresentando aqui as 4 classes que eu criei para estar criando esse projeto. E a primeira delas é a Elements, que nada mais é do que uma classe onde vai inicializar de fato ali os elementos do nosso array. Né? É aqui que a gente vai conseguir ter contato com esses elementos que a gente vai tentar ordenar em cada um dos algoritmos de ordenação. Então essa classe, ela nada mais do que inicializa de fato os elementos, né? E guarda ali pra gente o valor dele, tudo certinho, para que a gente possa utilizar ele na próxima classe, que é a Sorting Algorithms, onde de fato os métodos estão implementados. Então aqui a gente tem a implementação de cada um dos 4 métodos que eu citei anteriormente, né? É o Insertion, Selection, que tem também esse outro pedacinho aqui necessário, o Merge, todo esse pedaço aqui, e nós temos, por fim, o Quick, certo? Então, essa classe, ela basicamente implementa, né, esses métodos pra gente. Então, como a gente já viu isso em aula e tá bem claro esse conceito, eu vou deixar para focar na próxima classe, que é a da interface gráfica, onde a gente vai poder explorar melhor ali os elementos de acordo com o que a gente implementou aqui. Bom, então aqui apresentando a nossa classe da interface gráfica, né? Eu chamei ela de Sorting Algorithms GUI 2, porque ficaria mais fácil de identificar, né? Que seria a classe relativa ao JFrame do nosso projeto. Aqui no começo eu fiz os imports necessários para estar utilizando ali, né, todos os elementos precisos do Java Swing. Então aqui começando, né, a classe de fato, a gente primeiro começa ali instanciando a nossa tabela, que é onde a gente apresenta o nosso resultado, né, ali dos 4 algoritmos. E também a gente precisa inicializar o nosso random, que nada mais é do que através de onde a gente vai conseguir ali fazer o sorteio para aquele cenário aleatório, né? Aqui a gente define um título para aquela janelinha, né, de apresentação. Inicia com todos os componentes ali necessários e aqui a gente tem a chamada desse método, né? Que é o ATT_tabela, que seria para atualizar a tabela, que nada mais é para limpar ela e deixar ela zerada, para a gente poder implementar novamente com outro cenário e outra quantidade de elementos, se a gente desejar. Aqui a gente começa então com o método insere elementos, que, como o nome propõe, é o método que a gente usa para justamente inserir ali os elementos de acordo com o tamanho que foi selecionado, né? Então, aqui ele começa recebendo ali o vetor de elementos, né, bem como o seu tamanho. E aqui a gente tem as opções dos cenários. Então, primeiro ele verifica, né, se o cenário randômico foi selecionado. Se ele tiver selecionado, então ele vai e exibe pra gente, né, a inserção dos elementos. Se não, se ele vai verificar, então, se o cenário crescente está selecionado. E aí sim, ele implementa aqui nesse for os elementos também. E se não, se decrescente estiver selecionado, então ele vai implementar ali o array de elementos da forma decrescente. Esses são os 3 cenários definidos que a gente tem no nosso projeto. E descendo um pouco mais aqui, a gente encontra esse método, né, que é o JButtonOneActionPerformed,
que é de fato onde a mágica da coisa acontece, né? É através desse action performance que a gente define a ação para o botão de um JFrame, né? Quando a gente usa o Java Swing. Então, justamente dentro desse método aqui, foi onde eu implementei ali toda a lógica para identificar o tamanho que o usuário selecionou, para estar fazendo as inserções certinhas e também para contar o tempo, né? Porque como a gente viu no começo da nossa apresentação, havia uma coluna que tratava a respeito do tempo de execução do método. E isso vai ser importante para a gente comparar, né, na hora em que a gente for apresentar eles. Então a gente sempre vai contar o tempo. Assim que a gente inicia esse método, né, primeiro ele vai estar fazendo a verificação do tamanho. Então ele vai adicionar os elementos no vetor conforme o tamanho selecionado. Então, se elemento 10, né, no caso o tamanho de elementos 10, tiver selecionado, ele seta tamanho como 10. Se não, se E50 é selecionado, então seta como tamanho 50. E se não, se E20.000 is selected, então ele seta 20.000 como tamanho. Então aqui, vamos para a lógica dos nossos métodos, né, em si. Em todos eles seguem basicamente a mesma coisa, então não vou ser repetitiva e acabar passando pelos 4, né, porque basicamente a mesma coisa, a mesma lógica. Mas mostrando aqui um pouquinho da implementação, de como eu fiz. Primeiro eu chamei o método, né, insere elementos, passando ali então os elementos e o tamanho, né, então é aqui que a gente manda ali para aquele método qual o tamanho que ele vai criar o nosso array. Assim que ele cria o nosso array, a gente começa a contar o tempo de execução. Então é a partir desse momento aqui que a gente começa a verificar ali quanto tempo, né, esse método vai levar para fazer todas as trocas e ordenar de fato o nosso array da maneira como a gente pediu. Então a gente vai estar chamando ali também a nossa classe, né, onde o método, aqui no caso insertion, foi declarado. Então a gente especifica que é ele que a gente está chamando. Passa ali também no caso, né, os elementos e o tamanho desse vetor de elementos. Assim que ele realiza lá todas as trocas, todas as coisinhas, a gente encerra então a contagem de tempo dele, né? Usando esse System Nanotime que costuma ser mais preciso para quando a gente quer fazer essas contagens, né, em segundos, em milissegundos. Aí a gente faz a conta para descobrir, né, quanto tempo final esse método levou para fazer todas as trocas e ordenar bonitinho o nosso array. E a gente insere todos os dados na tabela, né, sempre apresentando ali o nome. Aqui a gente tem também uma formatação correta para não estipular muito, né, o tamanho ali do tempo, porque isso aqui traz pra gente uma anotação científica bem pequenininha, então esse tamanho de formatação é interessante. Basicamente é isso, né? Aqui eu apresentei sobre o método insertion, mas o selection, o merge e o quick fazem a mesma coisa. Basicamente a lógica aqui nesse método é a mesma. Então, passando para a nossa classe principal, aqui é basicamente onde a gente chama, né? Então, ali a nossa interface gráfica, que é através de onde toda a mágica vai acontecer, né? Através da nossa interface ali, do nosso JFrame, que a gente vai brincar com os vetores e fazer as devidas comparações. Então, agora eu vou dar um play aqui na nossa classe e a gente vai conhecer um pouquinho da interface gráfica. Bom, tô com a nossa interface gráfica aberta já aqui, inicializada. Bom, aqui a gente tem a nossa tabela, onde os dados vão ser apresentados assim que a gente executar o programa, né? Através aqui desses botõezinhos principais que a gente tem. Por onde eu disse, né? Que toda a lógica ali da coisa está implementada por trás deles. Então, é aqui que a gente vai definir o que vai aparecer aqui. Eu setei para deixar já definido que assim que o usuário inicializa a interface, né? Que assim que o JFrame se abre, 10 elementos em tamanho de entrada e random em cenário já estarão inicializados, porque assim a gente não corre o risco do usuário tentar rodar o programa sem ter selecionado nenhum tamanho e nenhum cenário, né? Ou então só o tamanho e não o cenário, enfim. A gente evita esse risco, né?
Aí, pensando, então, em termos de usabilidade, não tem como o usuário já cometer um erro logo de cara. É só ele botar aqui o programa para rodar. Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Vou deixar como a configuração inicial mesmo dele, né? Assim que ele executa. E apertar o botão executar. Assim que eu aperto o botão executar, os algoritmos são exibidos aqui pra gente, né? Bem como o seu tempo de execução e a quantidade de trocas que cada um deles realizou para conseguir ordenar ali aquele array, né? Aqui no nosso caso de 10 elementos. Então, aqui no cenário aleatório foi exibido pra gente dessa maneira, né? Nessa ordem, os métodos, porque justamente é aleatório. Então, caiu nessa ordem aqui dessa forma. O botãozinho limpar vai limpar o nosso relatório. Então, se eu apertar aqui, a gente zera a nossa tabelinha. Inserindo agora 50 elementos de maneira decrescente, por exemplo, né? E apertando para executar. Então, a gente tem aqui os nossos métodos também apresentados. Ali, pela nossa quantidade de troca, também a gente consegue analisar, né? Ver qual ali realizou mais trocas, qual demorou mais tempo. Basicamente isso, né? A gente vem, limpa de novo. Vamos brincar agora com, sei lá, 20 mil elementos num cenário crescente. Só pra gente testar ali de fato a funcionalidade, né, desses Rage Buttons. Executa. É aparecido ali pra gente, né? Quantidade de trocas, tempo de execução e também qual algoritmo, né, respectivo ali a sua informação. Então, o resultado final foi esse. Aqui é a implementação desses 4 algoritmos de ordenação. E é isso. Até o próximo vídeo.